Gente, vamos então agora reiniciar a segunda parte da aula, né? O Vitor não entrou, mas provavelmente ele deve estar com problema de internet, porque parece que ele sempre tem um pouco, né, desse problema. Então, vamos voltar agora numa matéria nova, que é gestão. Nós vamos estudar agora. Primeiro, nós vamos estudar finanças internacionais, que está relacionada à gestão de risco, tá? Então, primeiro nós vamos estudar finanças internacionais, que está relacionado ao Vitor está entrando. Vou fazer a apresentação aqui para vocês. Está apresentando aí. Vitor, você que entrou agora, nós vamos estudar aqui Sim. finanças internacionais. Só que finanças internacionais está relacionada à gestão de risco. Aí você vai entender depois por quê, tá bom? Show. Bom, gente, finanças internacionais, né? As transações internacionais, nós sabemos que hoje as empresas fazem transações internacionais também, e hoje não é uma coisa tão impossível, porque até a gente pode comprar de sites internacionais, então não é uma coisa assim, só grandes empresas que fazem isso, não. Né? Hoje em dia as empresas estão juntando até em cooperativas para poder facilitar as exportações, então isso tem acontecido. Então vamos lá, nas últimas décadas o aspecto econômico tornou-se muito importante no relacionamento entre países. A política externa começa a sofrer forte influência na política comercial. Antes da efetiva globalização da economia, as moedas eram compradas e vendidas para financiar principalmente o comércio internacional e os investimentos a longo prazo. Nas últimas décadas, a globalização provocou mudanças radicais nas políticas econômicas dos governos, né? E nas formas de atuação das empresas em negócios internacionais, pois o capital passou a fluir com maior liberdade e sem fronteiras. Os países passaram a se proteger comercialmente e economicamente por meio de formação de blocos econômicos regionais, como, por exemplo, né, a União Europeia, Mercosul, NAFTA e outros acordos aí. Então, isso a gente está vendo que é uma realidade. Isso aqui é uma parte teórica, né? Eu gosto muito de parte prática, vocês sabem, né? Então, assim, diz que o capital não tem pátria. O capital especulativo está sempre à procura de rentabilidade e retorno adequado ao nível de risco assumido. Com a liberalização de fronteiras econômicas e financeiras, né, muito em virtude da informática, o capital migra instantaneamente de um país para o outro, à procura constante de porto seguro. Hoje está bom investir no Brasil? Vamos investir no Brasil. Deu um problema econômico lá? Sai o dinheiro do Brasil e investe na União Soviética. Na União Soviética. Não existe mais, né? Na Rússia. Sou do tempo ainda da geografia antiga. Daqui a pouco eu vou falar de Alemanha Oriental e Alemanha Ocidental. Aí vocês vão puxar minha orelha e falar assim, pô, pelo amor de Deus, esse professor está na hora de aposentar. Desculpa. Na Rússia, depois vai na Suíça e assim vai. Então, assim, diz que o capital não tem pátria, o capital especulativo está sempre à procura de rentabilidade e retorno adequado ao nível de risco assumido. Com a liberalização de fronteiras econômicas, o capital migra instantaneamente de um país para o outro, né, procura de constante porto seguro. Para a facilidade com que faz, auxiliados pelos modernos recursos de comunicação e informática, os efeitos de uma crise econômica em um país propagam-se ao mesmo dia, descontando-se os efeitos de fuso horários ao redor do mundo. A gente sabe disso. Às vezes tem país que entra numa crise por especulação, né? Como aconteceu com o Brasil no ano de 99. As empresas produzem e distribuem em mais de um país que são chamadas empresas multinacionais. Então, nós estamos falando, gente, que falando em outras palavras, para facilitar aí, vocês não ficarem presos ao que está escrito, né? Porque aí é só ler. O que acontece? Por que a gente está falando disso antes de entrar em gestão de risco? Então, é muito comum as empresas hoje exportarem, e não, às vezes não é só exportação, às vezes tem multinacional no Brasil, que aí emete lucro lá para fora. Então, o que nós vamos mostrar é como que funciona essa dinâmica, tá vendo? De compra de dólar, por que o dólar está R$5, como que isso impacta aqui dentro, como que isso vai influenciar no seu negócio, como que vai influenciar no seu planejamento, o aumento da taxa de juros, por que o governo aumenta juros, por que o governo abaixa juros. Então, isso tudo para nós administradores são informações importantes, entendeu? E que vai compor o que a gente vai estudar daqui a pouco, que é a gestão de risco, tá? Porque tudo isso aqui envolve muito risco, né? Então, olha, o nível de globalização de um país pode ser medido pelo volume de comércio exterior, exportação e importação. Então, hoje o Brasil
o Brasil, infelizmente, ou felizmente, não sei, aí não sei a visão que vocês têm, eu vou explicar por que felizmente. O Brasil ele tem uma participação muito pequena no comércio internacional. Nossas empresas não são de níveis internacionais. Eu falo as empresas instaladas de capital brasileiro. São poucas as empresas. Nós temos aqui uma Petrobras, uma Vale, entendeu? Então, você conta no dedo algumas empresas, algum papel e celulose, aquela lá do Espírito Santo, que eu esqueci o nome agora, mas são poucas. Então, assim, a nossa participação é muito forte na questão agrícola, né? Que é commodities, mas tem pouco valor agregado, né? Então, por enquanto, né, se houver uma escassez de alimento, talvez o Brasil aí vai se destacar. Mas, por enquanto, né, a gente sabe que alimento não é muito valorizado. É engraçado, né? É uma coisa que a gente necessita para sobreviver, mas não é uma coisa valorizada. A gente vê aí, quanto que custa uma verdura? R$ 2,00, R$ 1,50, né? Um arroz agora que subiu, o nego está ficando doido aí, que está R$ 20. Mas, normalmente, a alimentação, de um modo geral, assim, não é uma coisa cara. Então, é mais ou menos, o Brasil vende, então, commodities, né? Commodities agrícolas. Isso nós somos fortes. Mas produtos de valor agregado, de alta tecnologia, nós estamos longe disso, que é infelizmente. Agora eu falei felizmente, eu vou explicar por quê. Porque em 2008, o Brasil foi afetado muito pouco. Lógico que afeta, não tem como não ser afetado. Mas foi afetado muito pouco pelaquela crise que aconteceu nos Estados Unidos em 2008. Justamente por não ter um comércio internacional muito forte. E aí os outros países sofreram mais. Então foi nesse sentido que eu quis dizer felizmente. Porque o nosso comércio representa 2,5% de toda a transação internacional. Então, é muito pequeno. Mas já foi pior, entendeu? Então, gente, mas hoje com a economia global, mas a gente recebe muitos investidores. Não é o investidor que eu sonhava, eu, Alexandre, dando a minha opinião. A gente tem muitos investimentos aqui porque a nossa taxa de juros é muito alta. O Brasil é dependente de capital externo para cobrir os seus rombos. Então, as pessoas gostam de investir no Brasil, mas é aquele investimento que eu falei, da pessoa ganhar os juros e ir embora. Não é um investimento que pudesse gerar emprego. Lógico que nós temos multinacionais no Brasil. Essa sim é bem-vinda. Eu acho legal. Então, aí eu estou dando até opinião pessoal, tá? O que eu queria é que o Brasil atraísse investimentos em ativos reais. Ou seja, você vir uma multinacional, abrir uma empresa aqui no Brasil, gerar emprego, gerar impostos, só que isso não tem acontecido mais como já as multinacionais que estão, são aquelas antigas, né? Mas não tem surgido novos empreendimentos. Então, assim, o meu sonho era que o Brasil atraísse, né, esse tipo de investimento. A gente atrai bastante investimento, mas no mercado acionário, que também não é uma coisa ruim, mas é um investimento mais volátil, entendeu? Então, se as ações da Petrobras estão subindo, o cara lá de fora compra as ações aqui. Se está caindo, ele vende. Então, é aquele dinheiro que entra e sai, entendeu? Ajuda a compor as nossas reservas, ajuda a economia também, né? Ajuda os investimentos das empresas que estão vendendo ações e tal. Ajuda o governo para cobrir o rombo, mas ao mesmo tempo também que se todo mundo tira o dinheiro, ele também joga o país para baixo. Então, assim, não era esse o meu sonho, mas a gente atrai muito esse tipo de investimento em virtude de ser um país que é dependente do capital externo e a gente é um país de risco, e então a gente paga juros altos. Né? A gente ainda é considerado um país de risco. E eu falei para vocês são financistas, né? Nós estamos nessa área, estamos estudando, a gente falou, quanto maior o risco, maior o retorno. Então, o Brasil é um país que dá bastante retorno para essa galera, porém, com risco, né? E quais são os riscos que a gente tem aqui no Brasil? Nós temos riscos econômicos, né? Ou seja, do país não ter dinheiro para honrar esses compromissos. Então, hoje tem, mas pode acontecer, né? De não ter. E tem riscos políticos, né? Risco político de um governo, igual, por exemplo, nós já tivemos governo de esquerda, que o mercado financeiro tem medo, mas acabou que não aconteceu, depois eles viram que o Lula não era aquele bicho papão todo e acabou acreditando no país e tal. Mas, de um modo geral, eu não estou dando opinião política não, tá, gente? Não é defendendo A ou B, candidato A ou B, eu não gosto de falar disso nas minhas aulas, eu só estou falando os fatos. O mercado financeiro não gosta de governo de esquerda, porque
para eles, para o mercado financeiro, o governo de esquerda costuma romper contratos, entendeu? Mas não foi o que aconteceu, né? Não foi o que aconteceu no Brasil. Tem muito tempo que o Brasil tem seguido as normas direitinho e tal, mas sempre tem esse risco político. Então, com toda época que muda governo, o mercado financeiro fica um pouco nervoso, porque não sabe qual vai ser o governo e não sabe qual vai ser a decisão, né? Então, a gente acontece isso, tem esses riscos. Agora, quais são os riscos de transações internacionais? Agora vamos entrar na nossa realidade de empresa, né? Bom, gente, o risco comercial em uma operação internacional tem vários riscos. Aliás, para começar, como a gente vai falar de gestão de risco, espera aí que está tendo uma instabilidade aqui na internet, na conexão. Caiu a conexão? Não, não caiu não. Tá, porque deu uma mensagem aqui, instabilidade e tal, aí eu já estou traumatizado. Ô, gente, para começar, quando se fala em risco, e nós somos administradores, nós temos que aprender a lidar com risco. O administrador tem que saber lidar com risco. Normalmente é uma profissão estressante, muito em virtude disso. Nós vivemos com risco. Aliás, viver já é um risco, né? A gente está vivo hoje, amanhã a gente não sabe o que vai acontecer com a gente. E empresa é um risco constante. Quais são os riscos que nós enfrentamos? Esquece a matéria que eu estou passando agora. Nós temos risco do próprio negócio. A gente tem um risco de abrir a nossa mercearia de manhã e não vender nada. Não é verdade? Nós temos o risco de abrir nossa quitandinha e não vender nada. Nós temos o risco de abrir a nossa padaria e não vender nada. Então, é o risco próprio do negócio. Tem um segundo risco, o risco comercial, né? O Daniel abre lá a sua lojinha lá, tal, vende fiado, corre o risco de não receber, né? Ou seja, ele já corre o risco de não vender. Aí ele vende e corre o risco de não receber. E isso é normal, né? Então, todo mundo que administra sabe que corre esse risco. Então, a gente corre risco de produzir um produto, de investir no produto e aquilo não ter uma aceitação no mercado. Então, o risco faz parte do nosso negócio, né? Então, de manhã cedo, quando a gente abre a nossa mercearia, a nossa loja, a nossa fábrica, a gente espera que a gente vá produzir, vender e vamos receber. Esse é o pensamento, né? Mas sabemos que no mundo real acontece inadimplência, acontece crise. Às vezes o meu principal cliente fale, entra em falência e quase que ele me leva junto. Então, a gente tem os riscos, né? Que é normal do negócio. Então, o risco comercial, tanto no mercado interno, é comum também no mercado externo, correto? Eu posso vender para um cara lá da Europa e ele não me pagar, né? Ele pode falir lá na Europa. Eu posso vender para um cara aqui na Argentina e ele não me pagar. Então, o risco internacional é o mesmo do risco local, né? Eu posso vender para a Adriana não me pagar. Eu posso vender para o Vitor que mora lá na Itália e o Vitor não me pagar, entendeu? Então, é o mesmo risco. Então, o risco comercial, não importa se é uma transação internacional ou uma transação dentro do próprio país, né? Uma transação nacional. Então, existe esse risco. Só que o risco de uma transação internacional, além de ter esse risco comercial, ainda tem o risco do câmbio, que é o risco financeiro, entendeu? Então, ele tem um risco acrescido. Quando eu vendo só no mercado interno, eu não tenho esse risco. Mas no mercado internacional, eu tenho o risco do câmbio, né? Que é o quê? Hoje eu vendi para o Vitor, na Itália, com o euro valendo tantos reais. Depois aquilo pode mudar e eu receber menos reais. Se a minha moeda valorizar, eu recebo menos reais. Se a minha moeda desvalorizar, eu recebo mais reais. Então, para quem exporta, a desvalorização da moeda é vantajoso. Porque quando desvaloriza, parece que eu estou sendo incoerente, mas não é, tá? Quando desvaloriza, para quem exporta é melhor, porque eu recebo mais dinheiro. Entendeu? Para quem importa, não. Né? Se eu estou importando, a desvalorização da moeda fica mais caro. Por quê? O que é uma desvalorização da moeda? Vamos entender mais fácil. Hoje, o dólar, $1, eu preciso de R$ 5. Então, se eu vender um produto por $1, eu vou ganhar R$ 5. Se desvalorizar, vamos supor, vai para R$ 7, se eu vender $1, eu vou ganhar R$ 7, vou ganhar mais dinheiro. Então, para quem exporta, a desvalorização é melhor, entenderam? Que eu ganho mais dinheiro. Quer dizer, ao invés de ganhar 5, agora eu ganho 7. Se para comprar $1 o real for R$ 8, melhor para mim, entendeu?
Eu vendo o produto por $1 e ganho R$ 8. Então, quanto mais desvaloriza a moeda, para quem exporta é melhor. Agora, se eu tiver que pagar uma dívida em dólar, né? O dólar hoje é R$ 5, então tem que pagar R$ 5 de dívida. Mas se o dólar for para 8, a minha dívida vai para R$ 8, entendeu? Então, para quem importa, o dólar valorizado é melhor, o real valorizado é melhor, entenderam? Lembrando, a gente costuma falar assim, o dólar valorizou, o dólar desvalorizou. Não, é o real que desvaloriza e o real é que valoriza, tá? Não esqueça, o dólar é sempre o dólar, porque o dólar é a moeda de referência, tá? Então, o que desvaloriza é a nossa moeda em relação ao dólar e o que valoriza é a nossa moeda em relação ao dólar. O dólar vai ser sempre um dólar, tá joia? Bom, então, entendendo isso, nós vamos falar também de risco político também. Da mesma forma que eu falei que nós temos risco no nosso país, risco político no nosso país, acontece também em outro país. Então, o Daniel é um administrador de uma empresa que exporta para um país, vamos lá, vamos dizer assim, ele exporta para o Uruguai. Beleza, está exportando, ótimo e tal, né? Mas lá pode também entrar um governo que não honra os compromissos, entendeu? E aí, alguém pode me dizer, professor, mas o que tem a ver o governo não honrar um compromisso com a empresa? Eu não estou vendendo para uma empresa privada, mas se o governo, por exemplo, vou dar um exemplo aqui do governo nosso, para ficar mais fácil o entendimento. Eu comprei de uma empresa nos Estados Unidos. Eu, Alexandre Siqueira, comprei de uma empresa nos Estados Unidos. Então, eu estou devendo para a empresa, não estou devendo para o Donald Trump, né? Estou devendo para uma empresa. Mas se o Jair Bolsonaro falasse, a partir de agora eu decretei uma moratória, eu não consigo remeter dinheiro para os Estados Unidos. Então, por mais que eu seja honrado nos meus compromissos, e por mais que eu tenha o dinheiro, eu vou chegar no Banco Central para comprar dólar, porque não adianta eu mandar real lá para os Estados Unidos, porque eles não vão querer. Eles vão querer dólar. Então, eu tenho que ir no Banco Central para comprar esse dólar. O governo não me vende, então eu estou inadimplente. Entendeu? Então, não adianta. Porque você faz transação com os bancos centrais. Como é que funciona isso, a dinâmica? Eu vou precisar de pagar uma dívida em dólar, correto? Que eu comprei lá dos Estados Unidos. Eu chego no Banco Central, compro o dólar. Comprei o dólar, eu mando o dólar para lá. Aí o que acontece na mesma forma? Quando, ao contrário, a empresa americana compra de mim aqui, ele não vai me pagar em dólar. Ele vai chegar no Banco Central aqui, deles lá, né? No caso, eles vão mandar o dólar para o Banco Central aqui, o Banco Central vai converter em reais e vai jogar real para mim. O dólar fica no Banco Central. Esse dinheiro que fica no Banco Central é que a gente chama da reserva do país. Então, quanto mais a gente exporta, mais reserva o país tem. E se o país não tiver reserva, ele vai ter que fazer o quê? Ele tem que decretar uma moratória. Ou falar que não paga ninguém. Entendeu? Por isso que eu falei que o Brasil hoje não corre esse risco, porque o Brasil tem uma reserva muito boa. Hoje parece que está em 300 bilhões. Né? Essa é a reserva. O que aconteceu com a Argentina uma vez? Ela ficou inadimplente. Por quê? O cara ia lá no Banco Central para comprar dólar, o Banco Central não tinha mais esse dólar. E por que ela ficou inadimplente? Porque ela amarrou o peso ao dólar. Ficava assim, um peso, o mesmo valor do dólar. Aí o que aconteceu? Os argentinos ficaram ricos. Ficaram ricos, mas é uma riqueza artificial. O que acontecia? Para eles, o valor da moeda deles ficou muito valorizado. $1 era um peso. Eles fizeram isso em 2005, se não me engano, eles decretaram uma paridade 1 por 1. Para país pobre isso é complicado. Num primeiro momento é bom. Porque aí você viaja para Disney, aí você vem aqui no Brasil e compra produtos baratos, né? Porque fica tudo muito barato. Só que aí o dinheiro vai saindo, vai fugindo. Porque para eu poder viajar para Disney, eu tenho que ir no Banco Central comprar dólar. E aí os argentinos tiveram aquela ilusão. Viajaram, compraram não sei o quê, compraram produto importado, né? Porque um peso dá para comprar, né? Um produto americano. E aí o que acontece? A reserva do Banco Central foi diminuindo, acabou que o governo não teve reserva mais. Então a gente tem esse risco, entendeu? Então, por exemplo, às vezes você pode precisar de fazer uma viagem lá para os Estados Unidos, você chegar no Banco Central não tem dólar. Fala, não tem mais dólar aqui. Como que o Banco Central vai ter dólar? Se o Brasil exportar. Falo dólar ou euro, tá, gente? Então, existe esse risco. Olha quantos riscos. Risco do câmbio, que é a desvalorização e a ovalorização da moeda. Tem o risco político, né? Porque eu não sei qual candidato que vai entrar lá, se for um cara que de repente quer
faz as coisas na marra, né? Sem passar isso acontece muito, porque por que é importante ter os poderes funcionando harmonicamente? Para um segurar o outro, gente. Entendeu? Pouca gente entende. Às vezes a pessoa fala assim, eu sou a favor do fechamento do Congresso. Agora eu estou dando também a minha opinião, mas espero que vocês, que são cabeças pensantes, não caem nessa. É lógico que eu também fico revoltado com certas regalias do Congresso. Também fico. Fico revoltado desses políticos ser tão virar as costas. Mas o que a gente tem que aprender é votar certo, cobrar dos nossos candidatos. Por quê? De uma certa forma, o Congresso é que segura algumas ações do Executivo. E o Executivo também do Congresso. Porque se você fala assim, fecha o Congresso e põe um ditador, ele vai fazer o que ele quer. Aí é complicado. Não tem... A gente não sabe o que está na cabeça dele. Né? A gente às vezes fala assim, eu sou a favor de um governo ditatorial, porque ele pelo menos ele vai fazer assim, assim, assim. Mas e se ele não fizer? Você imagina que ele vai fazer o que você quer, né? Aquilo que a gente acha que é bom, né? A partir de agora vai entrar um governo, ele vai aumentar meu salário. Mas se ele não fizer isso? E se ele cortar as aposentadorias de todo mundo? Então é necessário esse equilíbrio. Então a gente tem que parar com essa ilusão de resolver as coisas com facilidade, entendeu? As coisas não são. Nós, administradores, já estamos careca de saber que você não muda uma empresa de um dia para o outro. Nós, administradores, não podemos acreditar em receita fácil, gente. A gente não pode acreditar que eu vou emagrecer com esse remedinho, com essa pílula. Não, a gente sabe que é exercício, é caminhada, é sacrifício. Nós, administradores, não podemos acreditar em receita fácil. Por isso que nós, administradores, temos que ser mais exigentes. Quando eu vejo debate político, eu morro de rir, porque nós, administradores, sabemos que as coisas não vão mudar a partir do dia 1º de janeiro, como esses prefeitos fazem a gente acreditar, entendeu? A partir do dia 1º, nova cidade, não é a partir do dia 1º de janeiro, vai ser os 4 anos do seu governo, porque mudar de um dia para o outro é só revolução, e fala aí qualquer revolução que tenha dado certo, se tiver uma aí, vocês me falam aí, eu vou ficar quieto. Qual revolução que deu certo? Revolução, para nós administradores, não existe, não. Para nós administradores, revolucionar é mudanças constantes, diariamente, todos os dias. Aí sim, tá? Não existe revolução para a gente administrador, não. Então, toda vez que se vê revolução num país, você pode saber que não deu certo. Tá? Só naquele primeiro momento, mas depois, e aí? Então, nós administradores não podemos acreditar. Espero que vocês não tenham aí essa ilusão. Gente, então nós temos risco político, risco de câmbio, tá? E o que é câmbio? É a formação da taxa de câmbio. E como é que é formada essa taxa de câmbio? Então vamos entender, tá? Para agora vocês ficarem espertos, quando vocês estiverem tomando cerveja com a galera, nego falar besteira, você fala, não, pelo amor de Deus, gente, não é assim não. Por que o real desvaloriza? Por que o arroz foi a R$20? Entendeu? Então a gente tem que aprender até criticar e elogiar o governo com razão, entendeu? Numa discussão política, às vezes nem é bom a gente entrar porque existe a paixão. As pessoas não discutem política hoje de uma forma racional, discute emocional. Vou dar um exemplo, eu sou vascaíno. O Vasco pode jogar mal que eu vou falar que o juiz roubou. Mas por quê? Porque eu sou apaixonado pelo Vasco, eu fico cego. Entendeu? Lógico que eu não sou mais assim, mas eu me lembro que eu já fui assim, né? Já fui aquele vascaíno doente. Tá, o Vasco jogou mal, não, mas que o juiz roubou, o Flamengo ganhou roubando, e assim vai. Mas isso é uma discussão paixão. Uma política, as pessoas estão levando a política com paixão, entendeu? Isso que é o problema. E nós que somos administradores, a gente vai saber a hora de elogiar, a hora de criticar. Por exemplo, por que o arroz foi a R$20? É culpa do Bolsonaro? Não, não é culpa. Por mais que você pode falar, não gosto dele, mas não é culpa dele. É porque o nosso dólar, nosso real, está a 5. O que os produtores de arroz estão fazendo? E o Brasil exporta, conforme eu falei, nós somos fortes na agricultura. O país exporta. O que o produtor está fazendo? Está exportando. Então, está tendo pouco arroz para nós aqui no Brasil. Ele acha melhor exportar. Ué, R$5, entendeu? E aí aqui sobe. Por quê? Muita demanda, pouca oferta. Lógico, isso aí é economia. Então, o que fazer? Aí acaba subindo, mas daqui a pouco cai. Isso tudo é econômico. Então, não é culpa a gente ficar culpando, mas o governo tem que tabelar, tal. Não, isso nunca deu certo. Você está entendendo? Então, a gente tem que entender isso. Hoje, o Brasil exporta muito alimentação. Nós somos fortes na agricultura. E Aí alguém vai me perguntar, então, por que o governo não faz uma intervenção na taxa de câmbio? Nós vamos falar sobre isso.
Não sei nem se vai dar tempo hoje, mas nós vamos entender isso na marra. Para quando você discutir com alguém, aí se você vê que não tem jeito, porque a pessoa fala por paixão, aí você deixa para lá, né? Mas vocês vão entender. O que faz hoje o dólar valer R$ 5? É porque o governo quer? Muitas vezes sim, mas muitas vezes não. Por quê? Às vezes o governo tem que importar remédio, entendeu? Ele tem que importar tecnologia. Aí o que eu falei, fica difícil com um dólar a R$ 5, para ele fica caro. Aí o governo faz algumas intervenções. Existem dois tipos de intervenções. Pode fazer uma intervenção via decreto, mas isso nunca é bem visto pelos agentes econômicos. Aí, ó, vai ter fuga de capital, porque o Brasil já fez isso no passado. O legal é deixar o mercado, o dólar aí, ajustando de acordo com o que o mercado quer. Gente, economia, você tem que intervir o mínimo possível. Então, como é que funciona isso? Se tiver muita procura por dólar, o real vai desvalorizar. Se tiver menos procura, se tiver muito dólar, tudo que é demais desvaloriza. Tá certo? Tudo que é demais desvaloriza. Tendo muito dólar, aí o que o governo faz? Se o governo quer desvalorizar o dólar, no caso, né? Quer desvalorizar, ou então valorizar o real, que eu já falei que é o real, né? Se ele quer valorizar o real, ele inunda o mercado de dólar. Como é que ele faz isso? Ele tira da reserva dele e joga no mercado. Aí ele consegue, é via mercado. Todos os governos fazem intervenções, mas o certo é fazer intervenção via mercado, fazer intervenção via Banco Central, entendeu? Às vezes funciona? Sim, às vezes não. Então, mas o governo vai tentando. Então, depende. Né? Quando o governo quer valorizar ou desvalorizar a moeda, ele faz via mercado. Isso é a receita de país maduro economicamente, de um país bem visto. E nós conseguimos isso com muita dificuldade. Então, hoje o Brasil, economicamente, ele está no caminho certo nesse sentido, tá? Porque antes o Brasil fazia por decreto, agora não, ele deixa o mercado funcionar. E isso veio a partir de 94, foi uma conquista do Plano Real, entendeu? Quando nós mudamos a moeda, nós fizemos primeiro uma banda cambial, onde que a gente deixava a moeda desvalorizando naquele limite ali, né? Limite superior, limite inferior, e depois liberou a banda cambial e hoje o mercado funciona. Isso é típico de país desenvolvido, isso é bom, entendeu? E a gente tem lutado para isso, espero que isso nunca mude, que governo nenhum mude isso. O Lula não mudou isso, entendeu? Isso veio lá do governo, da implantação de um governo de direita, vamos dizer assim, né? Nem sei se o Fernando Henrique pode ser considerado governo de direita, acho que não, mas enfim. E o Lula conseguiu manter isso. E todo mundo vem mantendo, porque isso mostra uma maturidade no país. Tá certo? É deixar o dólar oscilar de acordo com a oferta e procura. Então, se o Brasil começar a procurar muito dólar, o que vai acontecer? A nossa moeda vai, e não tiver esse dólar, aí a nossa moeda desvaloriza. Então, é via injeção de recursos lá no mercado. Bom, entendendo isso, fica fácil agora de entender por que está R$ 5. A nossa moeda está desvalorizada. Está desvalorizada. Por algum motivo, né? Porque, às vezes, com essa questão da pandemia, de repente está tendo poucas transações. Então, tem muita coisa envolvida. Então, não é só o governo querer, né? Então, agora, o que isso tem a ver com a gente? Bom, tudo, né? Como manter a competitividade do preço no mercado externo? Porque, às vezes, eu vendo por $1 e depois a moeda desvaloriza, eu tenho esse risco. Então, nós vamos aprender a fazer variação cambial e depois nós vamos aprender na próxima aula gestão de risco, porque existem como proteger disso. Existem ferramentas financeiras que me protegem de uma oscilação brusca. Então, nós vamos aprender isso. Tá joia? Então, como falta aí 3 minutinhos, eu vou explicar para vocês a variação cambial, como que calcula, qual é o impacto que isso dá nos resultados da empresa, né? E depois nós vamos aprender o que fazer para gerenciar esse risco, tá? Ó, tem o risco do duplo câmbio. O que é o risco do duplo câmbio? Eu tenho um risco, por exemplo, em relação ao dólar e em relação, por exemplo, à moeda do outro país. Então, por exemplo, eu vendo para o Japão. O Japão, a moeda dele é iene. Só que eu tenho que comprar dólar e dólar para comprar iene. Então, eu tenho duplo câmbio, entendeu?
A moeda do Japão ela é desvalorizada, tá? Vocês vão ver isso também. Eu estou passando aqui porque está faltando 2 minutos, não vai dar tempo, né? Isso também eu vou postar, tá? Aí vocês fazem o favor de dar uma estudada, dar uma lida. E nós vamos fazer exercício de variação cambial, tá? Vou ensinar para vocês. É uma regra de 3, tranquilo, não tem dificuldade nenhuma. Você vai fazer uma regra de 3. Comprei $1 vale tantos reais. 10 mil dólares vai valer quantos reais? Regra de 3. É assim que faz o câmbio. Entendeu? Então é só fazer isso. Nós vamos aprender e vamos fazer exercício disso. Uma vez aprendido isso, na segunda-feira que vem, a gente vai aprender gestão de risco e ver os produtos que o mercado oferece e fazer cálculo também. Agora é muito cálculo. Muita matemática. O Vitor adora. Ô, gente, vou despedir de vocês, porque a aula está acabando. Bom final de semana, até segunda-feira. E conforme eu falei, vou repor a aula de segunda-feira de alguma maneira. Vou pensar aqui, mas aviso para vocês quando eu tiver a reposição da aula, tá bom? Obrigado aí, espero que tenham entendido. Fiquem com Deus e até... Show, Alexandre. Boa noite. Fique com Boa Deus noite. aí. Fica com Deus. E até na próxima aula. Boa noite, Alexandre. Até. Tchau, Leandro. Tchau, Adriana. Tchau, Fernando. Tá faltando um minutinho. Boa noite, tá?